Está entrando no ar, Debate Super Jovem. Ótimo dia para você, começando mais um programa Debate Super Jovem aqui na Super Jovem, com certeza a mais jovem do Rio, tá bom? Olha, gente, começando mais um Debate Super Jovem abençoado hoje, dia 13 de março de 2013, que Deus possa estar abençoando sua vida rica e abundantemente. Começando o debate de hoje com o tema: a Bíblia dá respaldo para o segundo casamento, sim ou não? É o tema de hoje. Estamos aqui hoje com nossos debatedores. Aliás, nosso debatedor Samuel. Hoje convidamos nosso irmão Tiago, mas ele infelizmente não pôde estar, está com problemas pessoais e não pôde vir, né? Então, estamos hoje com nosso irmão Samuel. A paz do Senhor, Samuel. A paz do Senhor, Rodrigo. E a paz do Senhor para os amados ouvintes que nos ouvem. Quero prestigiar eles por a cada dia dos debates estar aí ouvindo, né? E hoje muitas coisas vão ser faladas nesse tema que é tão polêmico, né? E a gente vai esmiuçar aí esse tema. Verdade. Vamos orar, vamos falar com Deus nessa manhã, rica de bênção e de vitória. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado, Senhor, por mais um dia, mais um debate, que Tu possa estar tomando a frente de tudo que vai ser dito, tudo que vai ser falado. Toma nas Tuas mãos. Pai, abençoa o Samuel, abençoa cada um que está ouvindo a rádio agora, que Tu possa dar vitória e abençoar, possa esclarecer, Pai, na mente de muitos, Pai amado, Pai querido, a respeito desse tema. Nos abençoe, nos dá vitória, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Muito bem. A Bíblia dá respaldo para o segundo casamento? Sim ou não? Esse é o tema da nossa enquete, que você participando aí conosco na enquete. Participa aí na enquete, sim ou não? Na enquete, sempre lembrando que a enquete fica no final do site à esquerda, tá bom? Participa aí, com certeza será bênção pura. Bem, Samuel, e aí, a Bíblia dá respaldo para o segundo casamento, sim ou não? Com certeza, isso aí já de princípio a gente pode falar, sem medo de errar, que a Bíblia dá esse amparo. As Escrituras, ela até chega a comentar sobre diversos casos, diversas situações onde muitos casais atravessavam já naquela época, e para cada caso há uma orientação. Lembrando que a Bíblia, ela põe como mandamento desde a fundação do mundo, desde o princípio dos dias. A Bíblia, ela põe lá mandamento dado ao homem e à mulher de se unirem até a morte. Ou seja, o Criador, o Pai Celestial, Deus, é contra o divórcio. Aí a gente vai argumentar a respeito de como e quando deve entrar o divórcio. Quando as Escrituras, elas permitem assim o casal se divorciar, vir com o rompimento de uma união tão importante. A Bíblia, ela vai nos orientar em tudo, vai nos direcionar sobre essa situação, sobre essa grande necessidade que acontece nos nossos dias, Rodrigo. Entendo. Mas aqui tem muita gente participando, sabe, Samuel? Hoje o programa Manhã Super Jovem foi uma participação grande. A rede Super Jovem, como dizem na vinheta, ela tem crescido a cada dia, ela está crescendo a cada dia para a glória de Deus, né? E nós vamos aí destinhar um pouco desse tema, né? Tema tão importante para a nossa sociedade. Eu acho que eu sou um pouco a favor, igual o Samuel, né? Eu acho que a Bíblia dá respaldo, sim. No caso da pessoa
perdeu seu cônjuge, né? Ou perdeu o seu marido ou sua esposa, tanto faz, né? E com certeza eu acho que dá esse respaldo sim. Ou aí, se não quiser perdoar, por traição, né? Se houver a traição e testemunhas, e aí sim eu acho que verdadeiramente pode-se sim casar novamente. Porque muitas pessoas acham que não pode, muitas pessoas acham que é só aquilo, tem que sofrer pro resto da vida. Se a pessoa não quer você tem que continuar sofrendo por ela, morrer por ela. A pessoa já está tendo relações sexuais com outras pessoas, te traindo, e achar que tem que viver a vida toda, né, Samuel? É verdade, e aí põe um fardo pesado, uma doutrina de homem, e verdadeiramente nós temos visto isto de perto, nós temos observado. A gente entende que o primeiro mandamento é de se unir até que a morte os separe. E na verdade o mandamento era assim: antes da entrada do pecado, era de se unir eternamente, os dois ser uma carne eternamente. Depois da entrada do pecado, aí até que a morte os separe. Então, o exemplo, o que é modelo, o que é perfeito, o que é para ser bem falado, é a união eterna, que seria de amor. Então veja a criatividade do Criador em colocar dois para dominar as coisas da vida em total harmonia um com o outro. Só que nos nossos dias pós-pecado, depois do advento do pecado, a gente percebe as tantas aflições que os casais passam na carne, passam nesta vida humana. Nós percebemos e entendemos o porquê de muitos casamentos que são destruídos, de muitos divórcios, o aumento do divórcio. E isso eu vejo como um sinal profético. Jesus disse que chegariam dias onde estivesse 5 numa casa, ficaria 3 contra 2. Ali fala da divergência da fé, fala da divergência religiosa, fala de um ser cristão, o outro pode ser budista, um ser cristão, o outro ser incrédulo. Nós estamos falando do julgo desigual. Mas até assim, o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 7 de 1 Coríntios, ele nos oriente que a esposa ou o esposo que tiver o outro cônjuge, eles tendo o outro cônjuge em incredulidade, o outro cônjuge sendo incrédulo, o que vai acontecer nesta situação difícil? A Bíblia ela orienta claramente e é concisa. A Bíblia ela fala que os dois não podem se separar. A Bíblia ela comenta que os dois devem velar por esta lei de amor, desta união de casamento. Mas, pós-pecado, o próprio apóstolo Paulo chega a dizer que os dois terão aflição na carne. Até porque por causa da incredulidade de um e a fé do outro. Por causa da divergência religiosa de um para com o outro. Então a gente já começa a ver casos e casos que são abertos. A gente abre aqui nesse primeiro mandamento a respeito da sustentação do casamento diante de quase todas as circunstâncias, com a exceção, entrando na quebra, com a exceção da traição, do adultério, aí sim. Com a exceção da prostituição. O esposo, ele tem uma mulher dentro de casa. A esposa tem um esposo dentro de casa. Em uns casos, uns não são fiel, traiu uma vez. Em outros casos, outros traíram 2, 3 vezes. Em outros casos, a partir de 2 vezes em diante já se torna contumaz. A primeira vez vai ter aquele caso da pessoa criar desconfiança, ser traumatizada, ser chocada. Aí vai ter que reaver uma manutenção do casal, do seu relacionamento. E nesta manutenção do seu relacionamento, um vai ter que perdoar o outro, para não cair no texto de Mateus 19:9, que Moisés
os fariseus dizendo que ele tinha dado carta de repúdio, carta de divórcio. E ali, ele dando carta de divórcio, Jesus notifica que foi por causa da dureza de coração. E a gente sabe que aquele que não perdoa não tem visto a Deus. Mas há uma questão em série, há uma questão a ser debatida neste final de manhã. Que perdoar não quer dizer que tenha que conviver junto. Se não há mais confiança, se um não confia no outro, não tem como tentar criar uma história de amor. Vai ser uma história de servidão, uma história de escravidão, uma história até mesmo de destruição em alguns casos, onde um mata o outro. Espancamentos, divergência nas palavras, falta de comunhão. Dentro da igreja, alguns não vão ter mais comunhão espiritual. Indiretas, disses-me-disses, divisões, disputas. Justamente por causa da ira, porque um sendo traído, a vítima, ninguém pode cobrar ela que ela tenha que confiar, continuar confiando. Agora o espertalhão que coloca a sua vida a se casar com incerteza, com a preocupação de que, eu vou me casar, se der certo, tudo bem, a gente prossegue até o fim, até que a morte os separe. Se não der certo, eu me separo e caso de novo. Na verdade, esse casamento, por parte desse espertalhão, não existe. Este casamento, por parte de tal espertalhão, não existe. Está enganando o outro cônjuge. Estamos na linha com um telefonema aqui, nós vamos atender em nome de Jesus. Alô? Pode falar. Só um instante. Só um instante, ouvinte. Então, o que acontece? Nós temos um ouvinte que está querendo entrar no ar. Foi interrompida a ligação. Então, vamos lá. O que acontece? Aqui, nesta orientação bíblica, a gente já prima pelo mandamento bíblico, que não deve existir divórcio. Que divórcio, em hipótese alguma, pela exceção da traição, aí sim, porque não vai poder, em muitos casos, não vai poder ter confiança de novo, e não tendo a confiança, um não confiando no outro, não dá para os dois se unir em força novamente. A partir do trauma, a partir do sofrimento, a partir desta intempérie, destas vidas que passam por isso, aí sim, não dá para reaver uma situação de manutenção no meio desses dois cônjuges. Então, como a palavra de Deus diz através do apóstolo Paulo no capítulo 7 de 1 Coríntios, já a gente vai ver o versículo, como a palavra diz que Deus não nos uniu para vivermos em servidão, para vivermos na escravidão, na opressão, da discordância, da intriga, da briga, da contenda, do esbofeteamento em alguns casos. Então nós devemos entender, aí sim, porque não adianta os dois, por isso que Deus permitiu Moisés dar a carta de divórcio, por causa da dureza do coração, por causa da falta do perdão, para que os dois não se matassem. Aí Deus permitiu dar o divórcio legalmente. Mas o que acontece nesta situação? A gente percebe algo, como eu já disse. Perdoar não quer dizer que tenha que viver junto, debaixo da servidão a vida toda. Ela tem o direito de ser feliz novamente. Aí que começa a entrar a doutrinação do casamento. Se nós olharmos os casos, há casos e casos na Bíblia. Aqui disse sobre toda essa lei de amor da união que Deus, com a sua sábia criatividade, Ele constituiu a família.
E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Então veja que ali nos primeiros dias, nos princípios dos dias, eles viviam a perfeita relação amorosa. Ela era companheira, responsável, idônea. Ela era uma ajudadora dele. Não tinha sistema de pecado para a entrada da morte, para dizer até que a morte os separe. Como eu já disse, a relação era eterna. Aí quando a gente se nota, a gente observa de toda a deformação que causou hoje, na própria lei de Moisés, este mesmo Deus que é totalmente contra o divórcio, como nós somos contra o divórcio, mas infelizmente para alguns casos vai ter que existir o divórcio, como a gente bem falou aqui para os ouvintes. E se você quiser ligar, se você quiser comentar, você pode ligar, você pode discordar, a opinião é sua, você é livre para discordar e colocar os seus pontos aqui no ar. Você tem mais ou menos uns 5 minutos para falar no telefone. Pode chegar e dizer. Aqui em Levítico também, a gente vê o que a imoralidade presente de hoje e aquela imoralidade daquela época já causava. Aí Deus teve que colocar a lei porque ele já sabia por onde os homens estavam caminhando e onde eles iriam caminhar. Então Deus ele põe a lei sobre os casamentos ilícitos. Aqui ele põe a lei: não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã. Então veja que essas duas nações naquela época já davam escândalo, já eram abomináveis diante de Deus. Por isso que Deus estava enviando as pragas ao Egito, porque não só era idólatra, mas também tinha a poligamia, mas também cada um seguia, se casava com o próprio parente, com a irmã, se casava com o irmão, se casava com... O pai morria, se casava com a madrasta. Aí o que acontece? Em cima disso, até consertando melhor, porque nós vemos hoje até diferença de idade. Pessoas avarentas querendo se casar com pessoas idosas, pessoas novas, avarentas querendo se casar com pessoas idosas, não valorizando a lei de amor. Eu até conserto esse ponto que eu botei. Mas a respeito disso, a gente percebe que o Egito e a terra de Canaã, que na verdade era um continente onde habitavam 7 nações pagãs, e Deus disse que eles não podiam seguir as obras dessas nações, para a qual, olha o que diz aqui, para a qual vos levo, nem andareis nos seus estatutos, nas suas normas, farei conforme os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais observando-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne. Então aqui ele já deixa claro, porque ele já sabia que o coração do homem se tornaria abominável e faria transparecer em obras de injustiça, em obras de imoralidade. Então, o que é mandamento e a gente deve primar. União até que a morte os separe. Amar, sim, o cônjuge. Se dedicar, sim. Ter zelo pela alma do seu cônjuge, da sua ajudadora. Vós sendo também submissas no Senhor, como disse Paulo ao seu esposo, para assim harmonizar a família, para ser exemplo para os filhos. Se a gente olhar aqui, ó, a gente abre a Bíblia aqui em Mateus 5, e você pode ligar, você pode participar. Pode participar, 3137-5704, 3137-5704, né? Ô, Samuel, eu quero pegar um ponto disso daí.
aproveitar um ponto disso daí. Sim. Que tem muita gente hoje em dia que a gente volta àquele caso do amaziamento, né? De estar amaziada, né? Tem muita gente hoje em dia que está amaziada, né? E pega aquele conceito, né? Que mas eu não tenho um varão, eu não tenho uma varoa. Às vezes já teve 5, 6, tudo amaziado, né? Por quê? Porque nunca se casou, né? Nunca quis assumir um compromisso sério, né? Sempre quis viver essa vida aí, né? Eu conheço muita gente que é assim, muita. Ah, são muitos casos. Muita gente assim. Muita gente que prefere se amaziar, que prefere morar junto, do que verdadeiramente casar, né? Exatamente. É aquilo que a gente estava falando no debate do dia 4 desse mês, né? A gente estava trazendo justamente isso, sobre a cultura que não é exemplo para os nossos dias. A cultura do povo que busca o quê? Viver de forma inconstitucional, de forma ilegal. Não posso nem dizer de forma ilegal, de forma inconstitucional. Mas não é moral. É desvalorizar o ideal. É desvalorizar os ideais da família. A tradição, a boa tradição. O que cumpre o mandamento se caracteriza na vontade de Deus. Se caracteriza como obediente, submisso ao Criador. Já que o mandamento é desde a fundação do mundo, olha o contraste que está hoje a nossa sociedade. Observa como é que está a cultura, o costume de hoje, muitas pessoas não querer se casar, não querer se unir e buscar aquela coisa de estar descompromissadas. Salvo por aqueles casais que já estão 10 anos juntos, 5 anos juntos, salvo por aqueles casais que têm filhos. Há uma harmonia familiar, mas não ama completamente, porque quem ama, concretiza, realiza o sonho, realiza o seu desejo. Se não ama, está com medo, ou está com o preconceito da família de ambos. Em alguns casos, um tem preconceito com a família do outro. Em outros casos, um tem medo de não dar certo e prefere não se casar. E isso não é apenas covardia. Isso é a pessoa ser interesseira. A pessoa se preocupa de, vou casar hoje para amanhã estar pagando pensão. Aí mostra o caráter dessa pessoa. Que ela não valoriza esse termo judicial, não valoriza o casamento. Então o que nós entendemos e o que percebemos? Nós observamos que a cultura da nossa geração presente, de gerações passadas, de 2.000, de 3.500 anos atrás, na época do Antigo Egito, na época de Moisés, na época de Jesus, há 2.000 anos atrás. Então, o que nós percebemos e orientamos o povo? A gente não deve imitar os que dão maus exemplos. A gente deve primar pela lei do amor, da união dos dois. Porque o casamento é perfeito. Não, o casamento não é só a relação sexual em si, mas a relação sexual em si, o que ela causa? O que ela traz? É uma complementação. O relacionamento do casal, ele não só se constitui nisso, ele se constitui num diálogo, numa conversa. Quando um é interessado no outro, vai se preocupar, não vai desistir de se preocupar, não vai abandonar, não vai deixar de lado. Agora, se o amor esfriar, aí essa pessoa desvaloriza a esposa. Vê que a esposa está mais barriguda. Vê que a esposa não é aquela esposa como era quando era jovenzinha. Aí desmerece, xinga, outros bate. Vamos ser sinceros, Samuel. Vamos parar de hipocrisia, vamos falar a verdade. Tem muito homem aí que só gosta de garota nova, né? Quando a mulher dele fica velha, acabada, aí o cara quer passar por uma garota mais nova. Tem muito pastor fazendo isso, pastor. A gente conhece casos de pastores que estão fazendo isso. Tem muito pastor fazendo isso. Quer dizer, a minha esposa tá velha, tá acabada pra mim, então eu vou pegar uma nova. Eu quero uma garota mais nova, eu quero uma pessoa mais nova, né? E fazem isso, larga suas esposas, larga sua família, larga às vezes seus filhos. Quer dizer, descontrola toda uma família, destrói toda uma família por causa dos seus desejos, né?
por causa de suas vontades, porque acha que as suas vontades é a certa, né? É a fundamental, é aquela que vai valer, é aquela que tá valendo. As definições, né, de vírus é meio complicado isso daí, porque eu acho que as pessoas elas estão deixando muito a desejar, né, nos seus casamentos e nas suas uniões, né? E às vezes há quebra. Eu conheço casal que casou com 3 meses, Samuel, já estava separando, né? Muitos casos assim, casais que com 3 meses já está separando. Antes de tu entrar aí, deixa eu te deixar uma bomba aqui pra gente ir pro apoio cultural. Mas deixa eu te deixar uma bomba antes. E aí, Samuel, se a gente tem visto, vamos fugir um pouquinho do tema. E todos nós temos visto aí a repercussão que está acontecendo no caso aí com o pastor Marcos Feliciano, né? Eu não poderia deixar de falar isso aqui no debate, né? Esse caso aí do pastor Marcos Feliciano, no caso de assumir a comissão, não é isso? De assumir a comissão. Exatamente, a presidência de direitos humanos e minoridades. E minorias, perdão. Nós temos visto que o grupo de LGBT, né, tem feito manifestações, né? LGBT, perdão, Samuel me corrigiu. Ainda bem, obrigado, Samuel. Tem feito manifestações, fizeram manifestação na frente da igreja, né? E eu vou deixar aí pro Samuel falar depois do apoio cultural. Qual é a sua opinião quanto a isso? Porque pararam à frente da igreja toda, né? Pararam na frente da igreja, fizeram um escândalo, né? E nós sabemos que nós temos direitos, né? Direitos. E também temos deveres. E os nossos deveres nós temos cumpridos, né? Todos nós temos cumpridos. Nós, que eu falo, povo de Deus, homem e mulher de Deus, temos cumprido o nosso dever, né? Mas o nosso direito as pessoas não têm respeitado, né? Não têm respeitado o nosso direito. O direito que nós temos é o livre culto, que é garantido na Constituição, né? E nós vamos falar sobre isso após o apoio cultural. Após o apoio cultural nós vamos falar sobre isso. Eu quero lembrar você que você pode participar pelo bate-papo. Eu estou ao vivo aqui no bate-papo da Super Jovem FM Rio, no Facebook. Você pode mandar a sua opinião pelo bate-papo aqui, que eu vou ler ao vivo, tá bom? Ou então pelo e-mail ouvinte superjovemrio@hotmail.com, ou pelo telefone 3137-5704, 3137-5704, tá bom? Então vamos ao apoio cultural. Daqui a pouquinho estamos de volta. Você está ouvindo Debate Super Jovem. 11h30. Jardim Escola Formiguinha Zizi. Educação infantil a partir de R$ 89,00. Ensino fundamental a partir de R$ 119,00. Não cobramos taxa de matrícula. E mais, desconto para irmãos a partir da 2ª mensalidade. Aluno matriculado até dezembro ganha agenda escolar. Jardim Escola Formiguinha Zizi. Aproveite também o nosso cheque desconto. Ligue agora mesmo. 3137-0214. 3137-0214. Ou faça-nos uma visita. Rua Antiga, número 186, Cordovil. Jardim Escola Formiguinha Zizi. Você não pode perder a nova programação Super Jovem. De segunda a sexta-feira, de 9 às 11 da manhã, programa Manhã Super Jovem. De 11 ao meio-dia, programa Debate Super Jovem. Segunda, quartas e sextas, ao vivo, terças e quintas, reapresentação de debates. De meio-dia às 13 horas, você tem momento de oração e palavra. De 13 horas às 15 horas, você fica com o programa Tarde Super Jovem. De 15 horas às 17 horas, você fica com o programa Ligação Sucesso. De 17 horas às 18 horas, você fica com o programa Sem Limites, com Jefter Figueiredo. De 18 horas às 19 horas, você fica com o programa As 10 Mais Pedidas do
Melodia. Das 19 às 20 horas você fica com a Voz do Brasil. De 20 horas a 21 horas, programa Show da Noite. De 21 horas às 22 horas, Momentos de Paz e Vida. Terças e quintas, de 22 horas às 23h30, programa Orando pela Família, com o Rodrigo Pereira e locutor Jefferson. De meia-noite às 7 da manhã, você fica com Madrugada Super Jovem. Essa é a nossa nova programação. Ministério Herdeiros do Trono. Jesus, no sol da manhã. Uma viagem nas asas da adoração, com o Ministério de Louvor Herdeiros do Trono. Confie em Deus, confie somente em Deus. Ele não vai te abandonar. Contatos e convites 021 3836 3424 ou 8599 2830 e 9802 5820. E-mail hdtrono@gmail.com. Ministério de Louvor Herdeiros do Trono. Passar pelo deserto, ele me ajuda. O novo site da Rede Super Jovem está no ar. Acesse www.redesuperjovem.fm1.com.br. Você pode ouvir de qualquer lugar do mundo a nossa programação. Acesse www.redesuperjovem.fm1.com.br. E tem mais, você encontra a melhor rádio gospel da internet também no Facebook. Acesse facebook.com/Rádio Super Jovem. É a Super Jovem conectada com você. Super Jovem. Super Jovem, toda hora. 58 minutos de música. Super Jovem, a vibe do seu rádio. Super Jovem. Você está ouvindo Debate Super Jovem. Ligue e participe no Debate Super Jovem. Telefone 3137-5704. 3137-5704. Participe também pelo Facebook. facebook.com/Rádio Super Jovem. Muito bem, estamos de volta com o Debate Super Jovem, com o tema: a Bíblia dá respaldo para o segundo casamento, sim ou não? Né? A Bíblia dá respaldo para o segundo casamento, sim ou não? É o nosso tema da enquete de hoje aqui no Debate Super Jovem, tá bom? E eu, quando saí pro apoio cultural, deixei uma enquete, deixei uma pergunta pro Samuel a respeito dessa perseguição dos grupos homossexuais, né? A respeito do pastor Marcos Feliciano, por ele estar levantando essa bandeira e ter assumido aí a presidência aí da comissão, né? Da Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Direitos Humanos e de Minorias. E teve essa repercussão toda com protesto em porta de igreja, com manifestante de grupo, né? De grupo LGBT, os ativistas, dos ativistas homossexuais aí, teve essa manifestação toda na porta de igreja e tal. E nós vemos aí que o problema é meio complexo, né, Samuel? É meio complexo, né? Fala um pouquinho a respeito disso aí. Não, é verdade, já está ficando crítico, Rodrigo. Eu percebo que lá, eu vi até no YouTube, a gente viu até junto, né? No vídeo do YouTube ali na Catedral, acho que é em São Paulo, Catedral do Avivamento, pastor Marcos foi lá pregar e queriam perturbar na hora da pregação ele,
tinha mais ou menos umas 300 pessoas, não sei ao certo. Ao nosso ver, tinha uma multidão de gente por aí. ali. E o que nós entendemos e nós percebemos? Eles cantando músicas, eles querendo se passar como grupo dos privilegiados mesmo, que é isso que a gente entende, que a gente vê. Eles não estavam ali unicamente só para perseguir o pastor Marcos Feliciano. Aquilo aconteceu com ele porque o pastor Marcos Feliciano é o representante dos evangélicos, na bancada dos evangélicos, onde a bancada dos evangélicos, Deus abençoe, que tem aumentado muito, né? E não só os evangélicos, a própria Igreja Católica, ela se coloca no ponto de quê? De ir contra a homossexualidade. Então nós entendemos, voltando ao testemunho dali da porta da igreja, nós percebemos que eles estavam causando badernas. É a liberdade de expressão deles? É. Mas ali o pastor teve que sair às pressas porque eles estavam imprensando o carro do pastor. E a gente sabe aí do tão afamado Jean Williams, que se levantou para querer processar o pastor Marcos Feliciano. É o queridão, né? É, por causa da questão de ele pondo em processo a respeito do preconceito religioso, a respeito do racismo e que acontece, e homofobia. E o que acontece em cima disso? São tudo calúnias, são tudo mentira. Verdade. Tá vindo uma pressão em cima do pastor Marcos Feliciano? Tá vindo. Só que isso não só foca ele. Como eu já disse, é porque ele é oficialmente o representante e o defensor das boas leis da democracia do nosso país. Porque o nosso país é laico religioso. Você já falou da liberdade do culto religioso em qualquer lugar. Então a gente percebe, não estamos... A verdade é que eles querem afrontar todos nós, né? Querem afrontar os evangélicos. Eles querem pegar pela raiz para querer arrancar esse cidadão a democracia. Esse cidadão aí, senhor Jean Williams, esse cidadão aí, esse queridinho aí, ele tentou primeiro contra a igreja no geral, né? Só que ele tá vendo que na igreja no geral ele não ia conseguir nada. Ele não pode porque contra a igreja. O povo de Deus é muito grande, então ele grande. vai tentar ir lá no Senado, porque ele é deputado federal. Então ele tá tentando assim, de ponta a ponta, entendeu? Ele vai tentar com o Marco Feliciano, ele vai tentar... Não duvido nada que daqui a pouco ele vai tentar também com o Magno Malta, não duvido nada. Eu não duvido nada me assusta mais. E já teve até debate a respeito disso, com o pastor Silas Malafaia foi convidado para estar ali na Câmara dos Deputados em Brasília, e a gente percebe que ele se levantou, e os defensores da democracia cristã evangélica e da tradição, da boa tradição da família, da boa tradição do casamento, de homem e mulher Deus os constituiu, como sempre diz o pastor Silas Malafaia. A partir de um momento em que a gente pode pegar a homossexualidade e taxar como genético, a gente vai estar mentindo, porque não é científico isso, não é comprovado pela ciência. Isso daí é uma opção. Ah, mas existem crianças que já nascem com um jeitinho, existem crianças... Isso é relativismo. Existem crianças que são criadas o tempo todo numa casa onde tem tantas mulheres, vizinhos meus, a casa é cheia de mulheres... E aí nasce um menino e é criado ali no meio das mulheres, como eu já disse, é relativismo isso. E o menino não se torna homossexual na adolescência, na infância, na adolescência, e nem na sua juventude, e nem na sua fase adulta. E hoje eu vejo o quê? Como disse o pastor Silas, não é que a gente é homofóbico, a gente tem que amar a prostituta, a gente tem que amar o traficante. Homofobia é aversão ao homossexualismo, é você ter um comportamento agressivo contra os homossexuais, que praticam a homossexualidade. Isso já é crime, a gente já seria criminoso de se mostrar intolerante. Não. A gente é contra o pecado. A gente discorda da atitude. Isso não quer dizer que a gente... é contra o pecado. Discorda porque é pecado. A gente discorda contra a atitude porque é pecado. Quando a gente abre a Bíblia lá em Levíticos, capítulo 18,
A gente vai ler do 6 ao 30. A gente vai ver várias abominações ali. E a abominação que está ali é o que Deus diz, que o homem não deitará como homem, como se fosse mulher. Aí a gente abre Romanos 1, capítulo 1, e ali diz a respeito de quê? Diz a respeito da homossexualidade dos homens que deixaram o uso natural da mulher para se inflamarem em suas paixões infames, para se escandalizarem em suas paixões infames. É um uso errado. E a Bíblia diz não só que é abominação, mas que Deus os entregou a esse sistema de podridão, deixou eles pelo livre-arbítrio. Então quem somos nós para ser homofóbicos? E isso tudo, essa parafernália toda, ela impede a lei da união perfeita do casamento. Ela impede o bom exemplo do pai e mãe para ser exemplo para os filhos. Numa casa onde existe 2 homossexuais e eles adotam criança, alguns criam, educam, botam na escola. É relativo? É relativo o que eu vou dizer? Pode ser relativo. Mas o mau exemplo deles vai fazer o quê? Vai fazer a criança pegar exemplo dos dois, porque eles não vão ficar escondendo isso a vida toda da criança. Vai chegar uma hora que a criança vai ver. E isso para alguns casos que entende que é errado, que são aqueles que são incubados. Mas aqueles que são descarados já vai doutrinar as crianças à homossexualidade também. Isso se não houver casos de pedofilia, mas isso é relativo porque entre homem e mulher também tem muito pedófilo. Mas o que eu disse é a valorização do uso natural da mulher, do amar a mulher, do valorizar a cônjuge, de primar por essa boa tradição, por esse bom mandamento que é constituído desde a fundação do mundo, é o que importa. Aí querem taxar a gente como intolerantes, como homofóbicos, como agressores da homossexualidade, desrespeitando o espaço dos homossexuais. Como eu já disse, a gente não concorda e a gente não pode deixar virar lei no nosso país, porque aí a democracia vai embora. Eles vão ser o grupo de privilegiados. Eles vão se lançar, vão se colocar... Vão ser os intocáveis, né? Vão se colocar a não receber nenhuma crítica. E no país todo mundo critica todo mundo. Como disse já o pastor Silas Malafaia, que as pessoas criticam Deus, que as pessoas criticam o Papa, que as pessoas criticam os pastores, que homens e homens, mulheres e mulheres, a cada ser humano, cada um tem as suas falhas, tem as suas limitações, são pecadores. Quem somos nós para condenarmos e querer lançar eles no inferno? Não fomos constituídos como juízes. Assim como eles também não podem querer nos lançar no inferno ou nos excluir da sociedade, porque há uma existência de 2000 anos de cristianismo e não é isso que vai querer acabar com os evangélicos no Brasil. Verdade. E nós vemos aí, Samuel, que nas redes sociais eles têm atacado muito os evangélicos, entendeu? Tudo agora é contra os evangélicos, tudo agora é bater nos evangélicos, é partir pro lado pessoal. Nós vemos que teve um reverendo aí da igreja deles, né? Da igreja deles, porque essa não é a igreja do Senhor, não. É a igreja deles. Falando que ele tá disposto a pegar em armas, né? Contra nós, disposto a pegar em armas. O que a gente vai esperar de um cidadão desse? Depois nós é que somos violentos, entendeu? Nós é que praticamos a violência e que somos homofóbicos. Não eles que praticam a violência e são agressivos, né? Nós vemos todo momento que quem pratica a violência é eles. Quando eles fazem na rua a algazarra que fizeram na porta da igreja que o pastor ia pregar. Quando nós vemos que o rapaz diz que vai pegar em armas, vai pegar em armas. É baderneiros. E o que acontece? Aí já não é homofóbico a gente. É eles que são heterofóbicos, se existisse essa palavra, né? Seriam heterofóbicos, que são contra a união perfeita do uso natural da mulher e do homem. O problema todo é que eles não aceitam críticas. Eles são intocáveis, como eles você são bem intolerantes colocou. com críticas e acham que o parecer deles é o que acha que é o certo. Por isso que muitas das vezes a nossa sociedade está indo nessa degradação que está se consumando a cada dia, né? Nessa situação que nós vemos aí.
Não, exatamente. Isso se fere a lei do amor, o ideal do casamento, o ideal de concretizar o sonho das pessoas. Essas coisas, elas devem ser taxadas como errada para não ser exemplo amanhã, para se levantar uma geração maior ainda na homossexualidade. Na época de Sodoma, na parte espiritual, a gente percebe que Deus destruiu a cidade toda de Sodoma por causa do nível de homossexualidade, a ponto de os próprios homossexuais da época quererem fazer sexo com os anjos que se transfiguraram em homem, que se transformaram em homens. Eles queriam fazer sexo com os próprios anjos, e aí os anjos lançou o poder deles sobre aqueles homossexuais e feriu eles. Então o que acontece? Isso já é de milênios. Essas coisas de Sodoma já é de 4.000 anos atrás, da época de Abraão. Verdade. Então o que a gente pode entender? Há um casamento, se o casamento não está perfeito, entrou a traição, entrou o adultério, ou se tornou, um dos cônjuges se tornou um adúltero contumaz, que é que se prostitui, que fica saindo com várias mulheres, e a esposa crente orando no joelho, pagando um preço, 10, 15, 20, 30 anos, e o homem ali botando ela para levar essa servidão, essa escravidão, e a área sentimental da irmã destruída, e ela vivendo anos e anos naquele banco, sem força para fazer a obra de Deus, sem força para estar em comunhão de alegria com a igreja, por causa dessa dura cruz. Por isso que Paulo bem colocou que Deus não nos chamou para a servidão. Por isso que a gente também tem que levar pelo outro lado, Rodrigo, que existem casos que as pessoas, elas não vigiam, elas não observam muito bem a pessoa, aí vai e se casa com a pessoa errada, aí tem uma vida de carregar uma cruz ao lado da pessoa errada, se casa, como a gente bem diz no meio das nossas igrejas, se casa com lobos, se casa com lobas. Aí o que acontece? Depois do casamento a pessoa mostra a sua face, mostra as suas garras. Ainda tem aquele caso da pessoa que está desesperada, que não arruma um casamento, quer casar com qualquer um. Que nós mesmos conhecemos muitos casos assim. Se a gente for especificar, a gente sabe que a pessoa faz a pior besteira na vida dela. E casamento é coisa séria, é pra vida toda. Então não pode se pensar rápido. Tem que se meditar, tem que se conhecer. Por isso que Salomão, ele chega a dizer a respeito da mulher da mocidade, pra gente não desprezar a mulher da mocidade. A gente observa aqui em Mateus 5, onde Jesus ele coloca a prioridade do casamento e a consequência da destruição desse casamento. Eu me recordo, antes de ler Mateus 5, ele chega a dizer o quê? Jesus ele chega a colocar algo de tão importante. Ele prima pelo casamento. Mas ali em Hebreus 13:4, o escritor aos Hebreus, ele põe dessa seguinte maneira: seja venerado entre vós, ou seja, seja valorizado sempre o vosso leito sem mácula, ou seja, a sua relação sexual, sem sodomia, sem o sexo anal. O que acontece? A gente percebe que tudo tem que ser para glorificar a Deus. Esse negócio de que vale tudo em quatro paredes vai trazer a carne um dia, outro dia, aí se torna um vício, se torna aquele mau costume, quando daqui a pouco vai ver, não existe mais casamento, daqui a pouco a carne predominando no meio do casal, não tem espiritualidade, aí quando vai ver, o que acontece? O corpo manchado, aí Satanás começa a encetar um dos cônjuges, aí ele começa a ver outras mulheres devassas do mundo, aí o mundo já vai querer oferecer uma que também pratica sodomia, o sexo anal, aí em cima disso já veio o primeiro adultério, já veio o segundo, e esse sistema da carne sempre vai levar para a carne e sempre cresce para a destruição, para a imoralidade, para fora dos mandamentos e princípios ideais que Deus colocou para esta vida. Aqui, olha o que nos diz aqui. Jesus falando: ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Aí Jesus dizendo: eu porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher, ou seja, cobiçar, atentar numa mulher para cobiçar, olhar para ela com segundas intenções, em seu coração cometeu adultério com ela. Aí olha o que diz aqui. Vamos aqui no versículo 31 do capítulo 5
de Mateus. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite, ou seja, venha lhe dar a carta de divórcio, para ela não ficar debaixo daquela servidão. Jesus dizendo: dê-lhe carta de desquite. Qualquer que quiser deixar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser... Aí ele entra na exceção aqui, quando ele está dizendo a não ser, vírgulazinha, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. Ou seja, sendo em caso de traição, ela não pode viver debaixo dessa servidão, dessa escravidão, desse trauma psicológico afetivo. Não pode viver. Então o que acontece em cima disso? Ela pode ser feliz com uma pessoa fiel, orar a Deus, pedir a Deus para que envie uma pessoa que venha valorizar ela. Ela não pode guardar o rancor no coração, porque o coração do cristão deve estar preparado para sempre perdoar. Ainda que não seja fácil, ainda que venha muitos marmanjões ou muitas marmanjonas por esse trauma dentro do coração do cônjuge e destruir um sonho que era para a vida toda dela. Mas ela pode ser feliz com outra mulher de Deus, com outro homem de Deus, para não viver debaixo dessa escravidão pro resto da tua vida. Aí entra a questão do segundo casamento, onde Jesus diz: a não ser por causa de prostituição. Ou seja, aquele que separar a sua esposa faz que ela cometa adultério. Largar a sua esposa, a esposa vai ficar sozinha, vai cometer adultério, vai acabar indo com o outro. Mas Jesus diz: a não ser por causa de prostituição. Aí ela pode se casar de novo. Tá bem claro aqui o texto. Aí termina o versículo: que qualquer que casar com a repudiada, não sendo por causa de adultério, claro, com a repudiada comete adultério. Ah, mas Samuel, a palavra diz que o apóstolo Paulo disse que está ligada ao seu esposo, ao seu cônjuge ou à sua cônjuge pro resto da vida. Enquanto ele tiver com vida, enquanto ela tiver com vida, está ligada. Está ligada enquanto existir amor, enquanto existir harmonia familiar, enquanto existir o leito puro, enquanto existir toda a bondade, ela está ligada. Quando o casamento verdadeiramente existir. Mas se entrar prostituição, o adultério, aí ele perde essa obrigação. Jesus que disse isso: não sendo por causa de adultério, ele faz que a sua esposa cometa adultério. Não sendo, Jesus deixou claro, a exposição do texto é bem concisa em dizer, é bem pedagógica. Quem entende português vai entrar nisso. Aí olha o que ele diz aqui em Mateus 19, a mesma coisa. Para quem se diz ser hermenêutico, que é a ciência da interpretação dos textos bíblicos, você vai bem entender a linguagem portuguesa aqui em Mateus 19, 9. É o mesmo texto de Marcos, de Mateus 5, melhor dizendo, 5, 27. 19, 9 diz assim: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo, novamente entra, por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Não sendo. Aí, você continua a dizer: não, você está interpretando errado o texto. Meu querido, não sou eu. É as boas instituições de teologia, é os bons seminários teológicos, entendeu? São bons pastores renomados que entenderam isso. E o próprio Jesus disse isso. Ah, então Jesus está entrando em contradição com o que disse Paulo. Não. O caso de Paulo é porque sabia que tinha muitos que estavam arrependidos de ter se casado. Tinham muitos que por qualquer coisa, como na época dos fariseus, na época de Jesus, como eles chegaram para querer contestar com Jesus, eles estavam largando as suas esposas por qualquer motivo. Aí Jesus põe: por causa da dureza do coração, Moisés lhe deu a carta de desquite, de divórcio. Mas, se for em caso de adultério, você não só pode se separar, mas pode se casar de novo. Isso é dito para a vítima.
Isso é dito, isso recai mais para a vítima. O espertalhão, se arrepender, Deus vai perdoar. Se ele nunca mais cometer esse pecado, Deus vai perdoar. Mas a vítima, primeiramente, foi a que foi traída. Aí o traidor, se ele quiser usar isso com esperteza para casar e se separar, casar e se separar, casar e se separar, aí Deus já conhece o coração mau, abominável do homem, e ele sabe que o homem não vai à frente na sua hipocrisia. Então, para eu terminar aqui, Paulo continua dizendo: não sabeis vós, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. A lei moral, isso aqui, a lei familiar, a lei do amor. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. Então Paulo está entrando em concordância que divórcio, em hipótese nenhuma. Esses espertalhão que quiserem se casar para um dia se divorciar, Paulo já está deixando bem clara a lei do amor perfeita. Aí ele continua falando: então, querida, você que foi vítima disso, você que está atravessando isso na sua vida, a esperança, a alegria que foi embora, você que vive debaixo de uma depressão, vive debaixo de uma escravidão com este homem, porque você pensa que é pecado você largar ele. A gente leu os textos bíblicos aqui importantíssimos, concisos, para vir esclarecer a sua mentezinha. Por causa de tais liderança religiosa que comprime o povo, que põe fardos pesados de homem, que não é uma doutrina bíblica, não tem amparo das escrituras, é a má interpretação dos textos, não separa os casos que a Bíblia põe, aí vem causar essa bagunça e botar fardos pesados nessas vidas. Por isso que o povo de Deus tem que se alimentar diariamente das escrituras. Tem pessoas que é crente há 30, 20, há 15 anos e nunca leu a Bíblia toda. Aí olha o que diz aqui. Aqui a gente percebe e é algo claro. Paulo, o apóstolo, você depois medita com calma, lê o capítulo 7 todo. Ali Paulo ele vai falar sobre diversos casos. O apóstolo Paulo ele fala na concordância com Jesus acerca de não se divorciar, mas o mesmo apóstolo Paulo ele diz que o casamento é lei, que deve cumprir até a hora da morte, em Romanos 7, 1, 3. Aí quando chega Paulo dizendo em 1 Coríntios 7, 1, em 1 Coríntios 7, 1 ao 16, depois do verso 26 e 28, verso 39 e 40, ele vem dizendo sobre o sexo. Ali tem toda a orientação para um casamento saudável, para uma relação saudável, para não bagunçar o seu cônjuge, o diálogo, o jejum, a consagração dos dois por mútuo consentimento. Se os dois quiserem jejuar juntos, só vai se fortalecer. Porque é bom que o casal seja espiritual, é bom que o casal venha somar um com o ministério do outro. E ele orienta acerca disso. E os solteiros ele acaba dizendo que é melhor que se case, porque não tem um dom para ser eunuco pro resto da vida. Então o que acontece? Já que não tem a força de viver solteiro pro resto da vida, Deus não te chamou para servidão. Por isso que Jesus disse em Mateus 19, 12, que a doutrina de ser eunuco para se castar, para viver melhor no reino de Deus, não são para todos. É para aqueles que têm essa capacidade, para aqueles que isso lhe for dado, o dom de ser eunucos como Paulo foi. Se você não é, claro, porque você se casou, está enfrentando essa situação e pensa no seu coração de largar esse adúltero quanto mais e ser feliz novamente, porque o casamento já não existe, e você quer valorizar a família, infelizmente é uma doutrina secundária. Por quê? Secundária em que termo? Porque é questão do divórcio. Mas entra pelo caminho de regenerar a pessoa traída. Então esta é a palavra que a gente deixa, que o Espírito Santo faça você meditar em cada texto desse que a gente colocou, e que você que não crê dessa forma, se oriente nas escrituras, faça bons estudos bíblicos, viva para a glória de Deus, em nome de Jesus. Você está ouvindo
ouvindo Debate Super Jovem. Você está ouvindo Debate Super Jovem. Ligue e participe no Debate Super Jovem. Telefone 3137-5704. 3137-5704. Participe também pelo Facebook. facebook.com/Rádio Super Jovem. Muito bem, muito bem. Bom, voltando aqui com o Debate Super Jovem aqui com todos vocês, vamos deixar o resultado, estamos encerrando o debate de hoje. Vamos deixar o resultado da enquete. A enquete foi: a Bíblia dá respaldo para o segundo casamento, sim ou não? Não, 31,0%, tá? 31% dizendo que não. Sim, 69% dizendo que sim. Total, 29 votos tivemos lá hoje, né? E ganhando o sim. A Bíblia dá respaldo para o segundo casamento. Que bom que as pessoas estão com a mente bem abertas, né, Samuel? Bem aberta mesmo, né? É verdade, graças a Deus. E nós vemos aí que a votação foi boa. Quero agradecer a todos que votaram, a todos que participaram do Debate Super Jovem. Lembrando que eu estou aqui no lugar do nosso amado Luiz Paulo, que está resolvendo problemas pessoais, e eu ficarei aqui no lugar dele enquanto isso. Amém? Então é bênção pura, sem mistura. Vamos orar, vamos falar com Deus nesta manhã de bênção e de vitória. Vamos falar com Deus. Prepare seu coração. É momento de oração na Super Jovem. Senhor Deus e Pai, ó Deus, muito obrigado por toda essa maravilha desta manhã, Pai. Muito obrigado por cada vida alcançada, por cada computador, cada alma que está aí do outro lado pela internet, ouvindo a Tua palavra, sendo bem orientados no caminho da verdade, para valorizar a união. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus, estamos aqui agradecidos por tudo que o Senhor faz por nós. Ó Deus, que o Senhor venha fortalecer essa irmã que está atravessando essa dificuldade. Ó Deus, se ela quer, Pai, reaver a manutenção do casamento e continuar com o cônjuge, se foi traído uma vez apenas, e já é muito para muitos corações, mas se ela ainda quer tentar, ela está se mostrando misericordiosa. Liberta essa pessoa que a traiu e une eles novamente perfeitamente, como disse o teu apóstolo, que eles venham se reconciliar. Mas, ó Deus, se há extremos, se o coração não consegue, Pai, viver debaixo de um jugo pesado, ó Deus, prepara ela para continuar a jornada de fé carregando a cruz e dá o amparo para ser feliz de novo, Pai. Ó Deus, abençoa aqueles também que são eunucos de nascença, que nunca tocaram em mulher. Abençoa aqueles também, Pai, que buscaram, Pai, não se casar para poder servir melhor o seu reino, a sua santa vontade. Ó Deus, sabendo que no princípio, Pai, não existia esta coisa de eunuco, lá na fundação do mundo. Mas fortalece também aqueles que foram castrados pelos homens, os eunucos homossexuais, Pai. Abençoa, Pai, aqueles que não buscam mulheres, que vai contra o uso natural das mulheres, mas querem viver em cima de abominações. Deus, no nome do Senhor Jesus, levanta a sabedoria no meio da cauterização de consciência. Abençoa as famílias da terra. Que continue sendo primado, Pai, a tradição da família. O que nós defendemos aqui a unhas e dentes, Pai. O que defendemos aqui, melhor dizendo, meu Deus, com forças, com lágrimas, muitas das vezes com frustrações, Pai. Quando, Pai, vemos uma sociedade, Pai, que não zela por essas
maravilhas por essas virtudes familiares. Deus, no nome do Senhor Jesus, liberta quem precisa de libertação. Estamos gratos pelos perdões que o Senhor tem dado, os muitos perdões dos nossos pecados. Dê-lhes uma boa tarde, nesta boa programação, nos louvores, ó Deus, e seja a meditação da Tua palavra dentro de cada coração, em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Chegando ao final de mais um programa Debate Super Jovem, né? Quero agradecer ao nosso irmão Samuel dos Santos Pinho, a qual esteve aqui conosco hoje. Você que está nos ouvindo hoje, quarta-feira, que Deus possa estar continuando te abençoando. Vem aí momentos de palavra, de oração e palavra. A oração já teve, né? Agora vamos dar um momento de palavra, né? E você que está nos ouvindo na quarta também, você que está nos ouvindo na quarta, você que está ouvindo na quinta, né? Lembrando que voltamos na próxima sexta-feira, né? Com o programa gravado, tá bom, gente? O programa de sexta será gravado e o tema vai ser sobre a homossexualidade, vamos dizer assim, porque o homossexualismo eles não gostam que a gente se expresse assim, né? Então, vamos expressar corretamente a homossexualidade. Vai ser sobre a homossexualidade, você não pode perder. O tema vai estar logo mais aí na enquete, né? E vamos ter aí alguns convidados e o negócio vai ficar quente aqui, tá bom? Então, participa do debate conosco, que vai ser bênção. Você que está nos ouvindo na quinta, é reprise. Você que está nos ouvindo na quarta, é o programa ao vivo, tá bom? Deus abençoe vocês. Voltamos na sexta-feira com mais um debate super jovem. E Manhã Super Jovem, quinta-feira no ar, a partir das 9 da manhã. E na sexta também, às 9 da manhã, tá bom? Fiquem todos na paz. Muito obrigado, Samuel, suas considerações. Graças a Deus, estamos felizes aqui. Que Deus venha abençoar poderosamente a todos, a você, Rodrigo Pereira, aos ouvintes que nos ouvem, ao nosso querido irmão Tiago, que não pôde estar aqui por motivos pessoais, mas Deus abençoe a todos e aquele lembrete: ora vem, Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Diácono Samuel. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Ótima tarde e eu fui! Você acabou de ouvir Debate Super Jovem.